dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Está escrito em João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E então, você sabe o que significa a palavra amor? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Senhor Jesus, és o Cordeiro inocente de Deus Pai, que padeceste por nós a vergonhosa morte de cruz. Aqui viemos renovar do fundo de nossos corações nosso louvor e gratidão por nos amar tanto. Pelo teu amor nos salvaste, foste obediente até a morte, derramaste teu sangue para apagar nossos pecados e nos reconciliar com nosso Pai do céu. Que grandes tormentos suportaste para que fôssemos libertos da condenação eterna. Cantamos com fervor: Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste lá na cruz sob grande dor. Foste ali sacrificado, nos lavando do pecado. Ó, não seja em vão, Senhor, teu martírio expiador. Te pedimos, Senhor, continue a nos amar apesar de nossos muitos pecados. Dá-nos forças para crucificarmos e matarmos dentro de nós os maus desejos que muitas vezes se manifestam em nossas vidas. Perdoa-nos, Senhor. Tua morte é a nossa vida. Assim, queremos permanecer firmados no Senhor, recebendo e compartilhando perdão, vida e salvação. Em teu santo nome. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos ouvir agora a palavra de Deus, começando com o Salmo número 107, versos 1 a 22. É um hino de ação de graças, onde a bondade de Deus é exaltada e fala sobre como Deus livrou o seu povo do perigo da morte após o exílio na Babilônia. Está escrito: Salmo 107. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte, do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo, para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Alguns estavam vivendo na escuridão, nas trevas, aflitos e presos com correntes de ferro, porque haviam se revoltado contra as ordens do Deus Altíssimo e rejeitado os seus ensinamentos. Por causa do trabalho pesado, eles estavam esgotados, caíam e ninguém os ajudava. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições.
Ele os tirou da escuridão, das trevas, e quebrou em pedaços as correntes que os prendiam. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele derruba portões de bronze e despedaça barras de ferro. Alguns foram insensatos e sofreram por causa dos seus pecados, por causa da sua vida de rebeldia. Ficaram com um enjoo diante da comida e chegaram bem perto da morte. Então, na sua angústia, gritaram por socorro, e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Com a sua palavra, Ele os curou e os salvou da morte. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles. Que ofereçam sacrifícios de gratidão e com canções de alegria anunciem tudo o que Ele tem feito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. A segunda leitura encontramos no livro de Números, no capítulo 21, versos 4 a 9. Esta palavra relata a rebeldia do povo de Israel no caminho pelo deserto rumo à terra prometida. Por causa da impaciência e murmuração do povo, Deus permitiu que fossem mordidos por cobras venenosas. Arrependidos, Deus ordena que fosse feita uma serpente de bronze e levantada numa estaca, e aquele que olhasse para ela era curado. Esta palavra aponta para Jesus, que foi erguido na cruz por amor a nós. Assim diz: A cobra de bronze. Então os israelitas saíram do monte Or pelo caminho que vai até o golfo de Acabar, para dar a volta ao redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés: nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de bronze e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze, e de bronze ficava curado. Versículo destaque 8. Disse Deus: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos perdão, pois muitas vezes somos como foi teu povo no tempo de Moisés, sempre perdendo a paciência e reclamando que nesta quaresma não olhem só para nós, mas que levantamos os olhos e enxergamos o amor de teu Filho Jesus na cruz, onde ele morreu para nos curar do nosso pecado e nos salvar, em nome de Jesus. Amém.
A epístola está em Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. Aqui o apóstolo Paulo escreve à igreja, mostrando o amor de Deus, o dom que dá vida verdadeira pela fé em Jesus Cristo. Está escrito: da morte para a vida. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderosos espirituais do espaço. O espírito que agora controla o que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Jesus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Versículo destaque 7. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é a nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo, Jesus Cristo. Oremos. Amados Deus, só temos a lhe agradecer por tudo que fizeste, por toda a humanidade, por verdadeiro amor, sacrificar teu Filho em nosso lugar. Ajuda-me a viver na fé verdadeira, dando bom testemunho do teu amor por mim e pelo meu próximo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, vamos agora ouvir o Santo Evangelho, que está em João, capítulo 3, versos 14 a 21. Nesse texto, Jesus está conversando com Nicodemos sobre o amor de Deus. Fala de sua missão como filho de Deus para ser a luz que não veio para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Seu sacrifício dá vida eterna a todo aquele que nele crê e procura viver como filho renascido pelo batismo. Assim diz: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna.
Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Que Deus nos ilumine em sua santa palavra. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo estejam com todos nós. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos amou mais do que a si mesmo. Vocês sabem o que significa a palavra amor? O que é o verdadeiro amor? Amar é dar ou receber. Um rabino chamado Abraham Tversky diz que o amor é uma palavra que quase perdeu seu sentido. Então ele conta a história de outro rabino chamado Kotsky. Kotsky encontrou-se com um jovem que estava deliciando-se com um prato de peixe. Então ele perguntou ao jovem: por que você está comendo peixe? O jovem respondeu: porque eu amo peixe. Então disse o rabino: você ama o peixe? É por isso que você o tirou da água, o matou e o cozinhou? Então não me diga que você ama o peixe. Você ama a si mesmo. O peixe você ama porque você gosta de saboreá-lo. Então você o tira da água, o mata e o cozinha. Muito do que é conhecido por amor, na verdade é o mesmo que o amor ao peixe. E então ele fez a seguinte comparação: um rapaz e uma garota se apaixonam. O que isto significa? Isso significa que ele viu nela uma mulher que poderia atender-lhe em todas as suas necessidades físicas e emocionais. E ela sentiu nesse rapaz alguém que poderia fazer o mesmo. A isso foi dado o nome de amor. Mas na verdade, cada um busca satisfazer as suas próprias necessidades. Isso não é amor de um pelo outro. A outra pessoa se torna
um veículo para a sua própria satisfação. Muito do que é conhecido por amor é o amor a peixe. É um amor externo, não é um amor que vem de dentro. O amor verdadeiro não está no que eu vou receber, mas no que eu vou doar. Amor é doação. Você ama aqueles a quem você se doa. Esse é o ponto. Se eu doar algo a você, isso significa que eu investi a mim mesmo em você. E como o amor próprio é uma verdade que todo mundo ama a si mesmo, isso quer dizer que eu transferi parte de mim para você. E como parte de mim tornou-se parte de você, há uma parte de mim em você que eu amo. Conclusão. Então o amor verdadeiro é o amor que se doa e não o amor que se recebe. Vocês concordam com ele? Irmãos, conseguimos nos amar uns aos outros no verdadeiro sentido da palavra? Quem conhece o verdadeiro amor? Pois eu posso afirmar que Deus nos amou mais do que a si mesmo. Está escrito em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, meus irmãos, é chamado de a pequena Bíblia. Em nosso mensageiro luterano desse mês de março 2021, o professor de teologia do Seminário Concórdia, pastor Wilson Scholz, escreveu sobre o tema A Bíblia em Miniatura. E ele diz: se o restante da Bíblia se perdesse, mas ainda tivéssemos João 3,16, não estaríamos totalmente no escuro. Este mundo que não quis saber do Verbo de Deus, o Filho de Deus, e que está sob o pecado, foi objeto do amor de Deus. Seria possível dizer que Deus amou ao mundo mais do que amou o seu próprio Filho. Este é o mistério da Quaresma. Então, meus irmãos e irmãs, o que é o verdadeiro amor? Amar é doar ou receber? Podemos comparar o amor de Deus por nós com o amor ao peixe? Deus nos amou mais do que a si mesmo ao doar seu Filho amado em sacrifício para nos salvar. Vamos ver um resumo da sua obra redentora por nós. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os oprimidos. Vós sois a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Um novo mandamento vos dou: que vos amei uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Pai, é chegada a hora. Abba. Pai. Todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos e irmãs, Deus verdadeiramente deu parte de si por nós. Deus nos amou mais do que a si mesmo. Você seria capaz de medir a intensidade do amor de Deus? Ouvimos muito a expressão, eu te amo, nas mais diversas situações, tanto a nível espiritual como a nível carnal. Existe diferença? Podemos dizer que o amor de Deus é o mesmo amor que muitos têm pelo peixe, como muitos têm amor pelo Big Brother? Você ama seu filho, sua filha mais do que a si mesmo? Você ama seu pai, sua mãe mais do que a você mesmo? Você ama seu irmão, sua irmã mais do que a si mesmo? Você seria capaz de se sacrificar por eles? E quanto ao seu inimigo ou inimiga? Você é capaz de amá-los mais do que a si mesmo? Pois no alto da cruz, ele orou dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pois foi com essa medida que Deus os amou mais do que a si mesmo. Basta levantarmos nossos olhos para a cruz e saberemos a intensidade do verdadeiro amor por nós. Disse o nosso Senhor Jesus em João 15:13, ninguém tem maior amor do que este,
de dar a alguém a própria vida em lugar dos seus amigos. Está escrito, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O que quer dizer esse versículo, chamado de a Bíblia em miniatura, ou pequena Bíblia? A palavra diz, não pereça. Perguntamos, perecer por quê? Ser salvo de quê? Como? Por quem? E para quem? Para compreender melhor a palavra perecer e salvar, lemos a história do Antigo Testamento, lá em Números, no capítulo 21, 4-9, sobre as serpentes abrasadoras, as cobras venenosas no deserto. O povo de Israel estava peregrinando pelo deserto rumo à terra prometida. Isso lembra que nós somos peregrinos neste mundo, que pelo pecado se tornou um deserto. Não temos aqui morada permanente. Rumamos para a eternidade. Estamos expostos a sofrimentos, injustiças, a falta de paz, falta de amor. Mesmo os servos mais fiéis a Deus, como Moisés, confessam dizendo: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado. Palavra que está no Salmo 90, verso 10. Pois é, meus irmãos, o povo de Israel, mesmo sendo guiado por Deus, amparado por Deus, passou por muitas dificuldades. Ficaram impacientes e murmuraram contra Deus. Sua murmuração foi um protesto contra a maneira pela qual Deus os estava dirigindo. Somos nós diferentes deles? Infelizmente, para que se arrependessem e voltassem a confiar em Deus, o castigo tinha de ser significativo. Deus enviou centenas de serpentes, cobras venenosas para o meio do povo. E sabemos que as cobras, o habitat das cobras é o deserto. Homens, mulheres, idosos, jovens e crianças foram mordidos. A dor era grande, muitos morreram. Não tinham como escapar dessas víboras. Então, clamaram por socorro, pediram a Deus que os perdoasse, e arrependidos, eles buscaram o Senhor. Vendo Deus que eles tinham se arrependido, ordena que fosse feito uma serpente de bronze e fosse levantada numa estaca, e aquele que olhasse para aquela serpente de bronze era curado. Essa palavra, meus irmãos, aponta para Jesus, que foi erguido na cruz. É o que Jesus disse a Nicodemos em João 3, 14 e 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vivemos num mundo cheio de pecados. As tentações, o pecado do nosso próprio coração corrompido, nos induzem à impaciência e murmurações contra Deus. Muitos até vivem em pecado, não considerando mais a sua gravidade. Pensam que o Deus de hoje não vai punir como antigamente. Será que podemos considerar essa pandemia do coronavírus como um castigo, meus irmãos? O que muitos não consideram é que a punição vem como consequência de nossos atos. O que merecemos pelos nossos atos? De onde virá o nosso socorro? Deus é um pai que ama seus filhos. Nós lemos em Provérbios, no capítulo
3, versos 11 a 13. Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga, e não se desanime quando Ele o repreende, porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha sabedoria e que consegue compreender essas coisas. Meus irmãos e irmãs, Deus, sabendo que não temos forças para suportarmos o castigo que os nossos atos merecem, Ele enviou seu Filho amado para cumprir com as Escrituras. Está escrito em Isaías capítulo 53, verso 5. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Jesus foi erguido numa estaca em forma de cruz. Foi sacrificado e morto. A sua morte de cruz é o caminho para chegarmos ao Pai. Que preço, meus irmãos, custou a nossa salvação. Se cumpre o que Jesus disse aos seus discípulos em João no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como o pecado causou derramamento de sangue inocente, lembram de Caim e Abel? Seria necessário novamente derramar sangue inocente para lavar os pecados de toda essa humanidade. Assim, todo pecador que olhar para Jesus recebe do Pai perdão dos pecados. O veneno do pecado não terá poder sobre ele. Deus perdoa os pecados por amor de seu Filho. Estamos no mundo, mas dele não somos. Ainda estamos no deserto da vida. Nossa natureza carnal não muda. Continuamos santos e pecadores ao mesmo tempo, sujeitos a tentações e quedas. Sofremos as consequências dos nossos pecados. Sofremos a injustiça, calúnias, fofocas, mentiras, falta de amor, desastres, pandemias, sofrimentos e morte. Mesmo em meio a toda essa tribulação, Deus vem ao nosso encontro para nos consolar, ensinar o caminho, nos corrigir e guiar pela santa palavra. Certamente teremos a paz com Deus por amor a seu Filho Jesus Cristo, pois Deus nos amou mais do que a si mesmo. Meus irmãos e irmãs, enquanto não chega esse glorioso dia, o dia de nosso encontro com Deus face a face, peçam a Deus para que Ele nos mantenha firmes na fé. Lembremos a palavra do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em Romanos 12, versículo 12, lemos: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Finalmente, se cumpre em nós o que está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Não esqueça desta palavra. Portanto, continuemos olhando para Jesus, firmados na fé, recebendo e compartilhando
perdão, vida e salvação. No amor em Cristo, teremos a vida eterna. Amém. Vamos louvar a Deus. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor, na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor como nunca ninguém nos deu tanto amor, vamos todos também com fé o adorar e o amar sem cessar. Meus irmãos e irmãs, eu os convido agora a dedicarmos nossas ofertas de gratidão a Deus, pois essas ofertas são para promover o reino de Deus aqui entre nós. Vamos falar com Deus em oração. Senhor nosso Pai Celestial, Tu és a luz da nossa vida, a esperança da nossa salvação e a fonte de nossa alegria. Não temos palavras o suficiente para agradecer, porque através do sacrifício de Teu Filho, perdoaste nossas maldades. Agradecemos-te pelas muitas bênçãos em nossa vida, como o alimento para o corpo, a casa para morar, a nossa família, o trabalho para colocar o pão na mesa. Te agradecemos pela nossa igreja. Ajuda-nos a valorizar tuas bênçãos e recebê-las com gratidão. Senhor Jesus, não temos como agradecer porque foste levantado na cruz, onde em dor e sofrimento derramaste teu sangue, dando provas do teu amor por nós. O Senhor nos amou mais do que a si mesmo. Obrigado pela tua palavra que alimenta a nossa fé na certeza da salvação. Cure, Senhor, nossos males. Conforte-nos na dor e firma-nos na certeza de que está sempre conosco. Vivemos tempo de angústia por causa dessa pandemia que assola o mundo inteiro. É este mundo que o Senhor amou. Ajuda-nos a levar conforto e esperança a quem sofre. Abençoa a ciência médica para que encontre a cura. Fortaleça os médicos e enfermeiros para que não desanimem e tenham forças para continuarem cuidando dos doentes. Oramos por Valdelice Lima de Araújo, mãe de nossa irmã Jandira. Oramos por Sérgio Oliveira da Rosa e os milhares que foram contaminados pelo coronavírus. Conceda consolo, conforto e cura, segundo a tua santa vontade. Que estejamos conscientes de nosso breve tempo nesse mundo, que estamos aqui de passagem.
que na tua misericórdia conforte os enlutados, os sustente na fé verdadeira, enxugue suas lágrimas na esperança da ressurreição. Também te pedimos que abençoe com sabedoria as autoridades do nosso país, para que gerenciem os recursos da nação visando o bem de todos. Que a humanidade seja sensível à dor do próximo e respeite os protocolos de segurança. Oramos também por nossos irmãos que aniversariaram. No dia 9, o Lucas Schulze de Carvalho. No dia 11, Daniele Leite Dias. E dia 14, Bela Victória Assis Alves. Que o Senhor os abençoe e guarde com seu amor. Tudo mais, ó Senhor, oramos em Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos e irmãs, louvemos ao Senhor. Saber amar é colher a flor, é cultivar o que Deus plantou, é ouvir a voz que vem da razão, é só seguir sua direção. Saber amar sorriso a mais, é construir um mundo de paz. Saber amar é plantar amor, é confiar em nosso Senhor, abraçar sempre o nosso irmão. Estendendo a mão, abraçar sempre o nosso irmão, é caminhar, estendendo a mão. Meus irmãos e minhas irmãs, recebam a bênção do Senhor. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Estimados irmãos, que o amor de Deus aqueça nossos corações para continuarmos amando, assim como Ele nos amou. Seja, então, conforme está escrito em 1 João, capítulo 4, verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Portanto, permanecendo firmados em Cristo,
recebemos e compartilhamos o verdadeiro amor que dá perdão, vida e salvação. Amém. Meus irmãos e irmãs, suspendemos temporariamente os cultos presenciais aqui no templo da Igreja Luterana, devido ao aumento do contágio do coronavírus. Tenham muito cuidado. Vamos continuar orando e agindo conforme os protocolos de orientação. Informamos também que temos uma novidade em nossa congregação. O jovem Gabriel Galdino Lemos fez um site para a nossa congregação. Vocês podem acessar yelb.wordpress.com e ali vocês também podem participar, colocando inclusive o seu testemunho, a importância da igreja nas suas vidas. Que nós possamos usar esse instrumento também para honrar e glorificar o nosso Deus. Agradecemos ao jovem Gabriel por ele dedicar os seus dons e seus talentos na promoção do reino de Deus aqui entre nós. Que Deus o abençoe. Quanto aos que estiverem precisando de auxílio, entre em contato conosco ligando para 3321-7132. Nos despedimos desejando a todos que o nosso Deus de amor, do santuário celestial, vos abençoe com seu poder, protegidos e abençoados. Em Jesus. Amém.